Cara, Gustavão, eu vou até botar o nome desse quadro, vai ser Voadora no Meio dos Peitos, que é a primeira pergunta de impacto. Cara, qual é o segredo ou qual caminho você faz para criar marcas, negócios que é um sucesso de público logo de início, cara? Explica um pouco do teu processo para criar um negócio. Vamos lá, cara. Eu acho assim, primeiro de tudo, hoje os meus negócios eles ainda são muito físicos, né? Os restaurantes eles passam hoje por uma digitalização muito importante, que é o mercado está se adaptando, o delivery, marketplace e tudo. É uma via de canal muito importante para se trabalhar, mas a gente que busca entregar experiência, apesar de que óbvio que dá para entregar experiência também no delivery, para a gente é muito importante a gente ter um ambiente que conversa muito bem com a nossa marca, né? Uma troca de experiência desde de cardápio, de atendimento, de ambiente. Então, a gente hoje ainda foca mais em negócios que entregam experiência presencial. Né? Então, querendo ou não, isso é um ponto de contato com o cliente muito importante para que a gente consiga gerar essa experiência. Né? Então, hoje a gente tem algumas marcas e todas elas têm um nicho muito bem definido, com entrega de experiência muito bem definida. Né? Então, quando o cliente ele busca uma de nossas casas, ele já sabe o que ele vai encontrar, ele já está muito bem nichado, desde cardápio, desde ambiente, desde música, enfim. Então, isso hoje eu acredito que muita gente correu do presencial e a gente segue apostando muito nisso, como sendo um diferencial competitivo partindo do ambiente, partindo da entrega, da diferenciação clara que a gente tem dentro do negócio. Então, para a gente é muito importante isso. Tá, obviamente, atrelado a um negócio que tem um diferencial competitivo muito claro, né? Um negócio que se comunica muito bem com o público, né? Define um público que se comunica muito bem com esse público, né? Um negócio também, que é o que a gente costuma falar muito, um negócio que tenha alma, né? Que o cliente ele entre num ambiente, ele sinta de fato que aquilo está sendo desde o atendimento, desde a entrega do serviço, né? Da apresentação dos pratos, do ambiente, da música. Então, tudo ele sente que tem uma alma que está cercando aquilo, né? Que não é só servir comida, né? Então, a gente preza muito por isso, de trazer vários ambientes, vários pontos que vão se encaixando dentro disso para fazer com que a gente entregue alma no propósito da gente. Né? Não só entregar comida, não só entregar bebida, mas entregar um combo que faz com que aquilo realmente transforme, que quando o nosso cliente está em um dos nossos ambientes, ele está realmente transportado para aquilo. Cara, é animal. Eu acho que você tem vários bullet points aqui que eu posso elencar, né? Perfil de cliente, né? Cara, os teus negócios, eles têm claramente quem eles querem atender como o principal consumidor. E a alma, cara, porque é isso. Eu sou cliente do Gustavo, né? O Gustavo tem o Bulls, que é aqui, todos aqui em Fortaleza, pessoal, que está aí em outro estado. O Bulls Beer House, né? Isso, tem 2 unidades. Isso. Tem o São e Salvo, que é lá em Sobral, que é na região norte, uma das principais, ou a principal cidade da região norte do Ceará. E inaugurou recentemente o The Ribs, também em Fortaleza. Também todos muito em volta de bar, né, Gustavão? Todos são bares, assim, né? Se eu não me engano, The Ribs o The Ribs é o que está mais no meio do caminho ali. Mas tem essa alma. Então é isso. Todos os negócios. Por que eu achei interessante trazer o Gustavo aqui, além de ser um grande amigo? Porque ele cria negócios que têm identidade. Acho que essa é a palavra, além da alma. Eles têm identidade, cara. Você tá num negócio do grupo, né? Acho que esse agrupamento de restaurantes, de negócios, você tem um atendimento que conversa com tudo que está acontecendo na temática do contexto do negócio, a comida está fazendo isso. Então, no final, é uma grande experiência, né? Então, e o delivery, talvez não. Com certeza, você tem bem menos recursos para impactar no entretenimento, assim como você consegue. Então, o teu processo, Gustavo, é meio que... Vou tentar aqui puxar mais. Identificar uma lacuna, um perfil de cliente que você possa atender ou melhor, ou atender diferente, ou atender numa região que ainda não tenha, e entregar para ele, talvez, uma experiência que ele ainda não teve acesso, é isso?
Isso, cara. Hoje, basicamente, assim, a gente busca diferenciais para poder empreender. Por exemplo, o último negócio que a gente abriu, né? Se você for olhar, é um smoke house, né? É um conceito que ele é novo até em outras regiões do Brasil. São poucas as regiões do Brasil que você consegue trabalhar de fato um smoke house. Que pra galera que não sabe o que é um smoke house, é um conceito de preparo de carne que é da região do Texas, ali dos Estados Unidos, que em vez de você jogar a carne direto no fogo, ela passa por um processo de cocção que leva ali 12... A defumação, né? Defumação, né? Então pega lenha, carvão, e ela não tem contato direto com o fogo, é só com a fumaça e com calor, e aí ela vai, né, fazendo uma cocção lenta, e isso às vezes chega a levar até 16 horas para preparar uma carne. Né? Então, para que a gente consiga entregar esse nível de experiência para o cliente, a gente precisa vender essa ideia para ele, porque, cara, ele não sabe o que é isso. A grande maioria do mercado não tem esse conhecimento. Obviamente que tem quem estude carne, que goste muito de carne, mas esse público, cara né? é um nicho muito pequeno. Então, se você for lá no The Ribs hoje, você tem a família que está lá, tem o idoso, tem a criança. Esse cara não tem a mínima noção do que é uma carne defumada, do que é um smoke house. Mas ele gostou do ambiente. Ele entendeu de que a gente está vendendo uma vibe de churrasco no Texas. Né? Então, para ele é interessante. Como é que é um churrasco no Texas? Então, a música country, o blues tocando, né? Então, essa bandeja, a carne servida numa bandeja que não costuma se servir aqui, né? O fato de quando ele coloca aquela carne na boca, ela desmanchar, que não é costume, né? A carne, quando vai na grelha, ela não desmancha. E o sabor do defumado, né? Então, acaba que é uma série de fatores que o ambiente muito instagramável e confortável e tal. Então, traz uma série de fatores que faz com que chame esse público também, que não necessariamente é só o conhecedor de defumado. Né? Então, é uma série de fatores que a gente tenta trazer. A gente busca primeiro uma lacuna. Né? Então, assim, qual vai ser o nosso diferencial? Então, hoje em Fortaleza, por exemplo, que é um mercado gigantesco, né? Tem quase 2,5 milhões de habitantes. A gente tem outras 3 casas que entregam defumação. Né? Então a gente está falando aí para 2,5 milhões de pessoas, além do The Ribs, tem outras 3 casas que entregam defumação. Sendo que 2 delas é um item do cardápio. Então, assim como tem defumação, tem outros itens. Então acaba que não está focado naquilo. Então a gente veio com esse foco. A gente entendeu que não tinha ninguém ainda trazendo o conceito da defumação, trazendo o conceito do Texas, que é de onde ela surgiu. Né? Então não tinha ninguém trabalhando esse conceito. Então a gente, no cerne de quando a gente foi criar esse negócio, a gente falou, a gente precisa entregar desde o início a experiência Texas. Pacote completo. O pacote completo. É isso que a gente precisa entregar. Se a gente trouxer só o produto, não vai ter diferencial competitivo. Já tem gente entregando o produto aí. Né? Se a gente entregar só churrasco, tem muita gente entregando churrasco e churrasco muito bom em Fortaleza. Né? Então, qual vai ser o diferencial competitivo da gente? É entregar uma experiência Texas. Então, vai desde o feno que está lá, né? Vai desde a cabeça do gado que está lá, as bandeiras dos Estados Unidos, muita madeira na decoração, desde o country music tocando, né? Que é uma música muito tradicional deles. Então a gente vai trazendo uma série de elementos para fazer a entrega da experiência Texas. Né? Então, essa questão de trazer identidade é muito isso, é você ir encaixando um quebra-cabeça. Não é só o produto, não é só o ambiente, não é só a música, tudo é um quebra-cabeça que você vai... Primeiro de tudo, você precisa dizer qual é o diferencial competitivo que eu quero entregar. Né? Então, no caso do The Ribs, a gente quer entregar uma experiência Texas. Não quer entregar só carne, não quer entregar só música, não quer entregar só ambiente, só atendimento. A gente quer entregar a experiência Texas. E aí, por isso que a gente vai trazendo esses elementos e criando a identidade no meio de todos esses elementos. Né? Não, cara, animal. Eu acho que você foi uma riqueza de detalhes absurda de como você pensou em tudo para que as pessoas... que tudo seja muito coerente com o negócio que você propôs, né? E eu sou, você sabe bem, a gente montou junto, né? Na mesma época, eu sou ex-dono de bar. E um dono de bar, um bar, não necessariamente The Ribs é um bar, mas um bar, um entretenimento como um todo, talvez a maior qualidade para
do gestor principal que quer manter a identidade do negócio é saber dizer não, né? Porque você fica muito tentado a abrir o conceito para tentar atingir mais público, para tentar... Só que você acaba ferindo aquele cara que você realmente queria atingir, né? Então, talvez dizer não para as oportunidades que aparecem, que talvez firam o conceito da casa, seja, acho que um dos maiores papéis do líder ali principal, para que você não perca a identidade que fez com que você montasse o negócio. Mas dito isso, eu não conheço o cardápio The Ribs. Você tem só defumados? Como é que tá lá? Tem também, abriu também, né? A gente tem defumado e a gente também tem parrilha. Ok. Tá? Então eles conversam entre si, né? Legal. Então, para a gente também não entregar só aquela experiência de um produto que é muito novo e que talvez não tenha aceitação de 100% da população, a gente vamos Não, cara, e você... trazer a parrilha também. Eu te perguntei isso de propósito mesmo, porque eu já atendi muitos clientes e um deles, cara, eu nunca vou esquecer, tem 2 deles. Um que, inclusive, é texano lá em São Paulo. Mais um, que era uma pizzaria napolitana, eles não tinham selo lá, de Nápoles, mas ele seguia a regra, mesmo sem ter a... Ou seja, ele não tinha pizzas comerciais, não tinha pizza com frango, não tinha pizza com... E, cara, ele era lá em Florianópolis, ele naturalmente vendia pouco. Numa praça que não absorvia, ele naturalmente vendia 20 e pouco, só que ele não abriu o conceito e preferiu morrer com o conceito na mão. E por isso que eu perguntei das carnes, né? Outro tipo de carne, porque, cara, às vezes a gente fica preso a um conceito não viável, né? Adorei, vou montar um restaurante peruano, cara, não tem público, vai dar errado. A gente está em Fortaleza, a gente não está em São Paulo, que tem muito mais chance de dar certo, porque tem muito mais gente. Então, legal que você já pensou em, cara, eu tenho que abrir e super conversa, cara. Defumado com parrilha, pelo amor de Deus. Aí é bem isso, né? O que vai conversar também? Porque às vezes o cara, eu quero abrir uma pizzaria, mas eu vou botar pastel, eu vou botar prato feito, vou botar... E aí ele acaba que perde o conceito. Vira aquele restaurante... Frankenstein, né? Então, sim, cara, o que a gente entendeu? O que cabe dentro do conceito de... Além do defumado, que é um diferencial competitivo, que a gente vai ter para entregar também, que combina. Não, a parrilha combina. E a gente pega... Né, a gente beleza. Mas o que dentro da parrilha que ainda combina com o nosso público? Então a gente vamos pesquisar aqui qual é uma raça de boi que vai entregar uma experiência. Então a gente só trabalha com boi Angus. Perfeito. Né? Então a gente não trabalha com boi Nelore na parrilha, né? Que o boi Angus ele é um boi que ele não é necessariamente importado, né? Já tem criação de boi Angus no Brasil, mas ele é uma raça que passa por um tratamento diferente, que a carne é bem mais macia. Então a gente, dentro da parrilha a gente também vai trabalhar com um diferencial competitivo, que é só trabalhar com a raça premium. A narrativa do Angus já está em volta da raça premium. Exato, E aí lá dentro do cardápio, por exemplo, a gente descreve o que é a raça premium, que passa por um controle de confinamento, que é um boi diferencial, ali, né? Explica dentro, já até para agregar valor também. Então, desde os cortes, né? Então, a gente tem lá cortes que são mais americanizados, né? Então, você vai encontrar um short rib, um tomahawk, um T-bone, que são cortes também que não estão costumeiramente na rotina, né, do fortalezense. Até tem em casas mais premium, né? Mas a gente também trouxe cortes americanizados, mais premium, não só aquele já tradicional que ele come na churrascaria, né? Então, tudo faz parte desse conceito também. Legal, cara. Então, essa casa abriu há 3 meses, né? Então, tá recente, tá no processo de tração, de teste, de validação. Já deu para sentir alguma coisa que, cara, eu tenho que mudar aqui, isso aqui. Tem alguma mudança de rota no cardápio já? Cara, a gente já tá entendendo, assim. A gente já para agora, pro começo do ano, né? Passou esses 3 meses, a gente já vai fazer algumas alterações de cardápio, né? De drinks, né? Então a gente, por exemplo, a gente trouxe como parceiro nesse negócio, né? A IPA, que é uma cerveja, né? O chopp IPA mais consumido do mundo, né? Que é o Lagunitas, que é lá da Califórnia, né? Então eles vieram junto com a gente, foi a primeira casa ativada por eles no Nordeste, né? Legal. Fez todo um espaço lá, o palco, tem um lounge, tem tudo. E foi uma parceria, por exemplo, que foi uma aposta e que deu muito certo. A galera comprou bem a ideia, né? Então, que era um produto que basicamente pouco era conhecido aqui. Eu nem conheci, na verdade. Pronto, pois é. Um produto pouco conhecido aqui e aí a gente acabou... E que foi uma aposta que deu certo. A galera tá comprando a ideia e tudo. Então, assim, talvez a gente vai acabar inserindo, por exemplo, mais essa pegada também de artesanal,
né? É uma ideia que a gente tem de aumentar esse leque de artesanais também. Mas não deixando também o comercial ali, Não, de não forma dá, alguma. né? É trazer um a mais para que a gente entendeu que o nosso público ele está buscando isso. Legal. Também, né? Querendo ou não refinar também um pouco mais, a gente começou a entrar com vinhos também, que foi algo que no começo a gente ainda não tinha, mas foi uma Legal. demanda da galera. Legal. E já está começando a sair bem a nossa carta de vinhos, né? Então a gente está começando, a partir de que a gente entendeu, a gente definiu um público-alvo, mas a gente acaba que entendeu que dentro desse público acaba trazendo também uma série de outras pessoas interessadas, e a gente também tem que se entender o que é que essa galera tá buscando. Cara, essa é a minha próxima pergunta. Se o público-alvo que você projetou, se você acertou, o quanto você acertou nele ou não, né? Cara, a gente acertou uns 80%, porque a gente, desde o começo, a gente queria atender a classe média alta 40 mais. Tá? Então esse era o nosso foco, diferente do que é o bus, por exemplo. Sim. Que lá no bus a gente atende 30 menos, de 30 para baixo, é o nosso foco, que é um pub, a música bem mais alta, um ambiente mais descontraído, o cardápio ele é bem mais em conta comparado ao The Ribs, né? Então são duas operações bem distintas. Então no bus a gente atende, o nosso público-alvo é 30 menos. Já no The Ribs é 40 mais. Então hoje a gente conseguiu, mas a gente colocou, por exemplo, a gente não esperava que ia atingir tanto família. A gente imaginava, tipo assim, que ia ser recém-casais, né, turmas de amigos e tal. A gente atingiu muita família, completas com idosos, com criança. Tanto é que a gente teve que, já ali no começo, improvisar um espaço kids que não tinha no projeto. Porra, essa era a minha próxima pergunta. Vamos colocar? A gente, como dentro do projeto não foi projetado ter um espaço kids, a gente fez um puxadinho lá e já colocou uns para colorir, uns brinquedos, uns tapetes. Então já tem um espaço onde já consegue, porque foi muita adesão da família rapidamente. Então a gente teve que já se adaptar para poder aceitar. Então já tem um espacinho para colorir, já com alguns brinquedos, um tapetinho. A gente já conseguiu adaptar ali de imediato para que a gente atendesse esse público, que não era de fato assim o foco da gente, mas abraçou também a casa, entendeu? Então a gente está nesse processo de se adaptar a esse público mais família, que também abraçou muita gente, né? Cara, quem tá assistindo aí, eu acho que você não tá pegando a visão aqui olha a quantidade de detalhes que mudam, porque um público é 40 mais, outro público é 30 menos. Olha a quantidade. Cabe um espaço kids no bus, que é um pub, nem a pau, vai matar o negócio. Mas Não cabe cabe. no The Ribs, que é restaurante, bar, restaurante. Eu acho que até se os que os restaurantes fazem para aumentar ticket médio? São mais bares. O que os bares fazem para aumentar a margem? É mais restaurantes. Então é sempre esse misto, né? Margem, volume de vendas. Então, muda drasticamente. E por isso que eu falei aqui inicialmente. Caraca, o guardião, o líder, né, do negócio principal, um dos líderes principais, tanto ele é o guardião da cultura, quanto ele é o guardião ele é o exemplo, mas ele é o guardião do conceito, cara. Porque se você, por exemplo, como eu falei, bota o Espaço Kids num pub, matou o negócio. Mas se você não coloca no The Ribs aí que atende família, você vai perder venda, cara. E eu agora sou um pai de família, né? Então eu tenho filho, então eu vejo... Cara, por exemplo, por que eu vou num restaurante que é a maior rede aqui do Ceará, né? Pra não fazer propaganda de graça. Porque tem um parque gigantesco lá, cara. Porque minha filha vai pra lá, minha esposa pode comer enquanto eu tô brincando com ela. Quando ela crescer, eu solto ela lá dentro e vou tomar uma cerveja, vou comer e vou ficar despreocupado. Esse vai ser o meu programa. Porque pra eu sair só eu e minha esposa, eu tenho que colocar uma babá. Pra eu poder ir pra um restaurante, cara, é uma missão. Não é simples, como é. Mas quando a família requer... Se o seu público e você de casa é família, você tem que pensar nos detalhes. Mas o legal é que você falou que aí é bem brasileiro isso aí, né, cara? Bem latino. O pai, né, vai... Eu tenho um ex-treinador de Muay Thai. Ex-treinador de Muay Thai. Meu, é um português que morava aqui no Ceará. Ele não entendia por que os pais ajudam os filhos depois que tem 30 anos de idade, 40, os pais continuam ajudando, abraçando. Ele disse que lá, irmão, se vira. Vai se virando. Aqui o brasileiro, ele vai junto até o fim. Então, eu acho que tem muito disso, né? O pai, o avô, o pai, o filho, né? O neto, né? Vão no The Ribs também. Mas, cara, legal. Acho que já deu uma grande aula aqui de como se preocupar com o perfil de cliente, porque no final as pessoas montam um negócio, cara, e às vezes esquece de focar botar o cliente no centro do negócio e trabalhar a jornada dele, né?
E como você impacta ali com o valor agregado. Você falou que tem a cabeça de boi, tem um feno, agora tem o espaço kids, agora tem um vinho, porque tá entendendo que tem. Então, acho que esse fica de lição aqui pra gente. A gente se preocupar, você dono de restaurante tá ouvindo a gente, com, cara, todos os passos desse cara. E, Gustavão, aí beleza, a gente trouxe aqui uma inovação do The Ribs, que trouxe um conceito novo, né, para Fortaleza. E de onde é que você tirou, cara, essa inspiração? Você buscou referências? Como é que foi isso? Cara, a gente, cara, bebe muito em São Paulo, né? Então, assim, a gente tá sempre por lá. E esse conceito da defumação, ele ainda tá ganhando força em São Paulo, né? Ele já tem algumas casas que estão bem estabelecidas, outras que acabaram que implementaram e não conseguiram virar, até mesmo em São Paulo, que é um público muito maior. Mas a gente acaba bebendo muito de São Paulo, assim. Então a gente que tá mais antenado, a gente sempre vê que São Paulo tá uns 10 anos na frente da gente aqui, do Nordeste, né? Então, sempre que a gente entende que tem algum conceito nascendo, ganhando força em São Paulo, a gente já tá tentando entender se faz sentido. Se faz sentido adaptar ele para cá. Né? Você falou, por exemplo, da pizza napolitana. Quando a pizza napolitana começou a ganhar força em São Paulo, a gente começou a estudar ela. Se fazia sentido a gente colocar. E aí a gente fez um teste e a gente colocou esse produto. Aí foi na época ali de pandemia, né? Tava ali naquele meio. A gente, cara, vamos fazer um teste. Vamos colocar esse produto quando a gente estava só delivery, né? No nosso delivery, na época do bus, e vamos ver a aceitação. E aí a gente já, na época, entendeu que não dava para ser 100% autêntico. Então a gente já botou a nossa cara do bus dentro dessa pizza. Então a gente já fez ela com cheddar e bacon, que era a cara do pub. É autêntico, né? no teu conceito. Né? A gente fez a marguerita tradicional, fez a calabresa, a pepperoni, mas trouxe dentro uma de costela com barbecue. Sim. E tal, então enfim. E aí a gente entendeu que o conceito por si só, ele ainda não teria 100% de adesão no mercado de Fortaleza. A gente entendeu que o cliente ele ainda precisava muito ser educado sobre o que é uma farinha 00, que é importada, e o que é um molho de tomate pelado, que é bem mais caro, mas o cliente não conseguia enxergar todo aquele valor para pagar o preço numa pizza individual, que é o conceito da pizza napolitana. Então, trazer o conceito de pizza individual para Fortaleza, acho que ainda vai demorar um pouco. É uma cultura que aqui, a pizza ela é um produto para ser compartilhado. Não é para ser consumido só. Lá em São Paulo é difícil, cara. Pois é. Lá tem a Brás Elétrica, que é só pizzas individualizadas, que é da Brás Pizzaria, que eu acho que é a maior, mais premiada. Ganhou um prêmio agora, das maiores pizzas do Brasil. E lá também não é massificado. Tem lá a Brás Elétrica, mas não é massificado. O napolitano, só pegando lá dentro da napolitana, né? Napolitana, eu acredito, né? Eu acho uma palavra ruim. Eu acredito que não é porque é napolitano em si, é porque as pessoas têm que entender que o bom da pizza napolitana é a massa, a farinha, que ela faz bem menos mal, ela te deixa bem menos cheio, ela te dá muito mais... Você come sem culpa. Então, eu acho que quem quiser explorar, eu iria por esse caminho. Comer sem culpa, cara, porque ela... Tem até um estudo e tal que pegaram as pessoas que tinham mais de 100 anos, né? Então, tem até um documentário da Itália. Eles comem essa pizza porque ela tem uma série de benefícios. Essa massa, né, como eles fazem, elas, enfim, não fazem mal como as massas comuns fazem. Então, acho que é mais esse conceito de pizza com aquela bordinha queimada. Mas, enfim, cara. E aí, bebeu de São Paulo. Mas, cara, eu até fico me perguntando, por que a galera não bebe direto de fora, né? Porque a gente não vai tentar beber da fonte, não necessariamente viajar, mas entender o mercado de fora. Aí eu já estou tentando concluir que talvez São Paulo seja um grande validador, né? Exato. A gente entende muito isso. Porque assim, cara, o mercado de São Paulo, o que a gente entende? Que lá valida e adapta ao brasileiro. Perfeito. Né? Eu não consigo, por exemplo, o que eu entendi lá, mesmo em São Paulo, que as casas que trabalham exclusivamente com defumação, elas ainda estão capengando. Eu vi visitando cada uma dessas casas. Então eu vi que quem trouxe defumação atrelado a um conceito com parrilha, com ambiente, com tudo, estava muito melhor. Muito mais estruturado, com muito mais cliente, com muito mais conceito, do que quem estava só com defumação. Entendeu? Então eu já consegui entender isso visitando as casas lá, de que não adiantava eu vir
100% só com defumado, né? Que eu precisaria trazer essa adaptação que, para mim, seria... Eu diminuiria o meu risco. Ficaria mais bem absorvido ali pelo... então ele já foi abrasileirado o conceito. Tem Então que eles já erraram para que a gente conseguisse beber já desse conceito abrasileirado, entendeu? Então acho que faz sentido para beber muito de São como Paulo. validador e adaptador, né? Cara, Pô, a gente entrou no Derribs aqui e não tá saindo porque tá bacana. Mas, porque acho que tá recente, né? Mas, cara, e como é que é? Eu já conheço, eu sei qual é o problema operacional em relação a funcionários de quem trabalha com defumação. Como é que foi para você achar um pitmaster ou treinar alguém para isso? Porque é um conhecimento específico, né? Cara, um dos meus sócios, né, que é o Pedro, ele é o cara da cozinha, né? Sei. Pedro tem cordon bleu e tal, então ele é o cara que fica mais na frente da cozinha. Então, no processo, né, no meio desse processo de estruturar aí a casa, né, que levou uns 7 meses até a gente conseguir, entre definição de conceito, obra e tudo, a gente levou. Então ele foi beber do conceito, né? Então ele foi estudar, ele foi entender, ele foi defumar, comprou uma pequenininha para defumar em casa, para ir entendendo, né, uma defumadora. E aí também, cara, mesmo assim, a gente ainda tá estruturando, ainda tá entendendo. Né? Porque, cara, tem proteína, por exemplo, que pega 10 horas de defumação, a mesma proteína, o mesmo corte, um cupim, por exemplo, tem cupim que leva 16, 18 horas. Né? Então, depende muito do marmoreio da carne, do nível de rigidez e tal. Então, é bem complexo, assim. Não é um negócio tão simples. Até você conseguir ajustar a questão de produção, que você tem que fazer uma produção 100% antecipada. Né? Você não consegue... estimar demanda. Você tem que estimar... Até a gente conseguir entender quanto que a gente precisaria ter de brisket, de cupim, de costela e tal, para que a gente não tenha o produto no cardápio e não tenha para o cliente, né? Porque faltou, eu tenho no mínimo 24 horas para produzir. Então eu não consigo. É diferente, sei lá, de uma peça de carne. Que descongela e faz, né? Tenho que... cara, e tá nascendo, né? O negócio tem 3 meses, então todo esse histórico de conhecimento do negócio você está criando agora. Né? Então, mas o mais legal, cara, que quando eu converso com donos de restaurantes que têm sucesso, como é o seu caso, é porque são pessoas que experimentam, validam. Você falou que o Pedro foi lá e foi defumar. E é muito diferente do que das pessoas que estão empreendendo ou têm os seus negócios que vão só existindo e tomam decisões ali rápidas e botam um novo produto sem... Cara, e aí trazem complexidades, né? Complicações, na verdade, operacionais. Agora, Gustavão, eu nem te apresentei e nem vou, cara, porque eu vou pedir para você se apresentar e depois já trazer... Cara, fala um pouco só dos teus negócios, um pouco da tua formação, que eu já sei qual é, mas para a galera saber, e por que você empreendeu na gastronomia, cara? Cara, vamos lá. Eu sou jornalista de formação, né? Eu sempre fui muito apaixonado por futebol, né? A gente sofre juntos, torcedor do Ceará aqui, os dois. E eu era apaixonado por isso. Moleque, eu só fazia isso na minha vida. Era assistir futebol, jogar videogame, não fazia outra coisa. O único presente que minha mãe me dava era chuteira e bola. Só, não tinha outra coisa. Não gostava de carrinho, não gostava de boneco, de nada. Era só chuteira e bola. Então, minha infância inteira foi vivendo isso, né? E aí eu escolhi o jornalismo para ser comentarista esportivo. Era o meu grande sonho, né? Ser jornalista esportivo. E aí me formei e fiz alguns estágios, né? Em grandes jornais aqui do estado. E eu entendi que eu não conseguiria ter uma vida estável seguindo aquela carreira. Eu vi pelos colegas de profissão que já tinham chegado onde eu queria chegar, que eles, mesmo já tendo chegado, não conseguiam ter uma vida estável. E aí eu peguei e falei, cara, faz sentido eu continuar nesse processo, que é um processo que vai me trazer prazer? Vai. Só que eu ainda quero ter uma vida estável. Né? Nem só o prazer vai encher a barriga, né? Então, no meio desse processo, eu disse, não, cara, e empreender sempre me encheu muitos olhos. Sabe? Então, até dentro mesmo do jornalismo, eu já tentava empreender, eu lancei blogs e
e que era na época, né, sei lá, há 10 anos atrás, né, blog estava na moda, eu lancei blog, enfim, lancei site de esporte na época, enfim. Então eu já fazia projetos, né, independentes dentro da minha área, e sempre empreender me encheu muitos olhos. E aí eu me formei, né, e fiquei com aquilo, cara, digo, não, velho, não vou. Recebi convite para ser contratado, né, no maior jornal daqui. E falei, cara, eu vou recusar porque eu acredito que eu quero empreender. E aí não sabia muito bem do que fazer ainda e saí para pesquisar. Né? Então, assim, que geralmente quem quer empreender e não sabe muito bem como começar, vai atrás de franquia. Né? Então, fui participar de feira de franquia, fui entender como é que funcionava uma franquia, participei de aquelas apresentações que eles fazem, né? Aquelas convocações para mostrar como é que funciona a franquia e tudo. E até que eu tinha chegado em uma franquia de salgado, que vendia aqueles salgados que não são fritos, que em shopping, né? Aqueles e tal. Isso, sei lá, 8, 9 anos. Hoje tá mó. Hoje está super em alta, mas na né? época era algo que não existia. Né? Então estava começando ainda. Era isso há 8, 9 anos atrás. E aí eu peguei e cheguei no Pedro, que os nossos pais trabalharam juntos. A minha mãe com o pai do Pedro. Trabalharam juntos na época no Banco do Estado do Ceará, né? Sim. O BEC. Que era um banco estadual. Finado BEC, né? Finado BEC. E aí eles trabalharam juntos, e aí na época que eu estava pensando nisso, aí minha mãe falou, olha, tem o Pedro, que é filho do Gildásio, né? Que era colega dela, foi para São Paulo, estudou gastronomia em São Paulo e agora está em Fortaleza de novo. Por que tu não conversa com ele para ele ver se te ajuda? Né? E aí eu fui, busquei ele, conversei e tal, e mostrei a ideia. Né? Ele pegou e falou, cara, eu não acredito muito nisso, mas por que a gente não tenta sentar e desenhar algo junto? Eu acho que faz sentido, tô querendo também. Na época, tava no boom das hamburguerias, né? Isso há 8 anos atrás. Então ele tinha acabado de colocar uma hamburgueria no nosso bairro ali, que é a Parquelândia, né? Que não é um bairro tão central, mas é um bairro ali classe média baixa, né? Que tá bem aquecido na gastronomia, mas na época estava começando. E aí ele também teve essa visão, tinha acabado de colocar uma hamburgueriazinha artesanal. E aí a gente pegou e começou a estruturar uma ideia do que seria o Bus, né? Lá na Parquelândia também. Que é o bairro que a gente nasceu, que a gente viveu, né? Inclusive eu, né? E aí a gente pegou e estruturou essa ideia do que seria o Bus, que na época era muito disruptivo, porque Ceará, Fortaleza é a terra do forró, né? Terra do forró, e na época o sertanejo universitário bombando, né? Então tava no auge de Luan Santana, Gustavo Lima, Jorge Mateus e tal, e os booms de casas que tocavam sertanejo. Inclusive a minha, apesar de eu não gostar. Não, e eu gosto também de sertanejo. Mas na época isso tava muito no auge. E a gente chegou estruturando uma casa para tocar rock and roll, né? Uma casa para trazer o conceito de pub, né? Com uma música atrelada ao rock, um ambiente atrelado ao rock, num bairro mais afastado, um bairro não tão central, né? E esse modelo de negócio ele só existia na região central, de alto poder aquisitivo, né? Então, nas regiões... E poucos, né, pouquíssimos, cara? Poucos. Pouquíssimos. E nessa região, né, que a gente não pode chamar de periferia, mas eu falo uma região mais periférica porque não era central, ela está mais na região periférica. Ela não existia. Então, a gente chegou trazendo esse conceito que, na época, já era um grande diferencial. Você trazer um conceito de pub bem americanizado, né? Com aquele balcão de madeira, aquela decoração com cachecóis. Sport bar, né? Com bandeiras, com camisas de futebol americano, transmitindo futebol americano, NFL, NBA, coisa que não existia para cá. Game of Thrones. E depois a gente foi trazendo uma série de diferenciais. Então, na época, cara, incrivelmente, o bairro abraçou, né? Então, assim, foi algo que na época foi bem disruptivo pro bairro e o bairro abraçou. Né? E, cara, pra mim, que não tinha conhecimento em nada de gestão, de restaurante, de nada, foi realmente uma escola, né? Então, ali, os 2 primeiros anos, cara, eu vivi aquilo ali
abria, fechava, fazia compra. Foi logo no início que você chamou o Pablo lá e levou o método, ou foi depois de quanto tempo? Cara, pronto. Quando o Pablo entrou, cara, se eu não me engano, foi em 2018, mais ou menos. Foi com uns 2 anos de casa, mais ou menos. Que aí a gente começou a implementar a gestão. Porque até então, o que a gente tinha era muito suor. De estar ali dentro fazendo tudo todo o tempo na unha. Né? Não tinha equipe, não tinha visão de gestão. Era força, não era jeito, né? Era muita força. Era hora de trabalho, era suor, era abrindo e fechando, trabalhando 12, 14 horas, 16 horas por dia, por 2 anos assim. Só que uma hora o corpo não aguentava mais, né? Era de segunda a segunda, né? Ininterruptamente por 2 anos eu não tive um dia de folga sequer. Um dia sequer de folga, porque a segunda-feira, que era o dia que fechava, era o dia que ia fazer compra, pagamento, compra e tudo. Então, por 2 anos ininterruptos, eu não tive um dia sequer de folga. Né? Foram 700 e tantos dias trabalhando ininterruptamente. Cara, só um adendo aqui, que eu acho muito engraçado. Quando eu fui dono de bar, né? Também foi na mesma época que o Gustavo. No final do meu, que eu vendi no final de uma jornada bem difícil para mim. Eu já não tinha mais comprador, já não tinha mais estoquista. Eu que fazia todas as compras. E aí eu me encontrava com o teu comprador, cara, lá no centro de Fortaleza. O cara, o Vitor lá atrás, eu sou lá do Gustavo, lá do Busa, não lembro o nome dele. Mas eu me encontrava com ele, toda vez ele estava comprando e eu lá também com ele. E era meu ponto de contato com o Busa, era ele. Mas sim, cara, te interrompi, eu acho Era o Lucas na época, eu acho. E, cara, e aí foi isso, né? Então a gente passou por esse processo de entendimento. Então, ali na unha mesmo, eu fui entender o mercado. Então, não tinha conhecimento de gestão, zero. E fui entender. E aí foi quando a gente começou a consultoria também, que, pô, ajudou bastante. Trouxe conceitos que eu nem conhecia, né? Então, pô, CMV, quando ele me trouxe, falei, cara, eu já ouvi falar em algum momento da minha vida esse termo. Mas eu não sei que é mesmo, o que é, eu não sei. Né? Então, tipo assim, DRE, ouvi falar esse conceito em algum momento da minha vida. Também não sei o que é. Vamos estruturar. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. Né? E desde então vem avançando. Né? E aí isso com 2 anos. E aí, né, a gente abriu em 2016. Né? Então, 16, 17, 18 foi muito suor. 18 o 19, a gente começou a fazer essa estruturação junto com o Pablo, né? Junto com a consultoria. Em 2019 e 20 veio a pandemia. Né? Então, quando a gente estava num processo de estruturação, de que eu estava começando a conseguir delegar a função, de conseguir sair mais do negócio, 2020 veio a pandemia. E aí a gente pega e começa uma nova estruturação. Só que, nesse momento, a gente já entendia os números do nosso negócio, a gente já conseguia visualizar de maneira mais estratégica. Com mais clareza, né? Então, até para a gente aceitar a pandemia foi mais fácil, porque a gente já conseguiu ter feito um caixa de emergência para conseguir passar por isso, né? Então, quando a pandemia chegou, a gente estava estruturado ali dentro daquela nossa unidade, né? E aí a gente fez todo aquele rebuliço da pandemia e começou a trabalhar com delivery que a gente não trabalhava e trouxe novos produtos e fez ações, drinks engarrafados e vendeu pizza na pandemia, enfim. Fez uma série de ações, virou, né? E no meio da pandemia apareceu uma oportunidade de um ponto que tinha sido liberado na região da Aldeota, né, que é uma região bem mais central, com poder aquisitivo bem maior. E aí, no meio daquilo tudo, a gente falou, velho, é a oportunidade. Então, a gente fez a obra da nossa segunda unidade durante o lockdown. Mas olha que loucura. Peraí, deixa só... Segura aí, lockdown, a segunda unidade. Mas ó, pra galera entender aqui os highlights do que tá acontecendo aqui. A grande maioria do mercado, você sabe bem, ela não sabe o que é CMV, como você não sabia na época, né, antes de aprender. Não sabe o que é DRE, muito menos o que é um orçamento. Então, olha que louco, cara. CMV, só pra galera entender, é o maior custo que um restaurante tem. Não tem outra linha de despesa ou custo que seja maior que o CMV. Né? Dificilmente terá. Então, e ele tende a ser alto porque quando você não controla estoque, tem muito desperdício. Se você controla, você entende esse jogo, você acaba deixando ele baixinho, controlado e automaticamente teu lucro tende a ser maior. Aí você viu, tinha o DRE, que você tinha os números estruturados, e quando você tem um DRE, e quando você trabalha
fechamento, né, esse demonstrativo do resultado do exercício, você automaticamente começa a olhar para o caixa, né, de uma maneira diferente. Não o que tem no banco, né, mas o que está ali, o que você gerou de caixa naquele mês. Né? E automaticamente você tende a fazer caixa. Né? Você começa a ter uma gestão mais próspera, acho que mais cuidadosa, entende o poder de ter um caixa e, para quem não sabe, caixa é rei. Sem caixa a gente não faz nada. Quando bateu na porta esse grande evento global ruim que é a pandemia, só disse para não dizer no YouTube pandemia, porque baixa os views, né? Mas esse grande evento global que é esse P aí, a galera concordou aqui. A grande maioria dos donos de restaurantes já estavam por um fio, cara. E aí quando veio, foi esse P aí que me quebrou. Mas não, cara, você já estava mal. No teu caso foi diferente. Você tinha já uma gestão na veia. E óbvio que gestão vai amadurecendo. Né? Não é um clique que você já tem. Mas já tinha pelo menos a mentalidade e práticas de gestão, processo que te deixaram melhor. E você passou por ela com mais calma. Acho que a P desse evento global foi ruim para todo mundo, independente de caixa ou não. Porque acho que não teve alguém que não sofreu, né? Você sofreu um pouco menos que talvez os outros. Mas o que me... Além de todo esse discursinho que eu fiz aqui, essa palestrinha, o que mais me chama a atenção, cara, é você ter a coragem. E aí ser empreendedor na veia, né, cara? Você ter a coragem de montar outro negócio no meio desse... Sem saber se ia durar 5, 6, 7 anos, ou 1 ou 2, ou 6. Ninguém imaginava que seria 7 anos, nem 5, mas ninguém sabia quanto tempo ia durar. E você pegou uma grana e investiu em outro negócio. Como é que foi? Acho que você e seu sócio têm essa mesma mentalidade de empreendedores? Cara, o meu sócio, ele antes de ser pai, ele era mais aventureiro. Né? Então ele queria desbravador, né? Aquele empreendedor desbravador. Depois que ele foi pai, ele ficou bem mais pé no chão. Né? Hoje ele tem 2 filhos, né? Então ele ficou bem mais conservador. Então hoje eu que puxo mais. Mas é importante serem diferentes, cara. Porque eu acho que 2 malucos... Eu e o Pablo, a gente é meio maluco junto. Mas aí tem um outro conjunto de sócios na Gás que são mais conservadores. E ajuda no equilíbrio. Mas é legal, cara. Não é ruim também não, né? O cara de ser conservador, acho que ajuda a equilibrar. Né? Antes eu era o mais conservador, porque eu via ele muito acelerado e eu que freava, né? Hoje eu que tô puxando mais. Mas aí a gente pegou e viu essa oportunidade assim. Foi que a gente enxergou. Primeiro, assim, um dos grandes concorrentes, né, que faziam o que a gente faz nessa região, né? Um grande player, ele não sustentou a pandemia. Então, na primeira onda, a gente fala de 2 ondas, tá? De pandemia. Na primeira onda, que teve primeiro... Não pode falar. Evento global. Esse evento global. Na primeira onda do evento global, a gente estava entendendo e tudo, e aí a gente começou uma reabertura gradual, e nessa reabertura gradual, muitos não reabriram. Né? Qual era o grande player? Bota só a inicial dele aí. B também. Tá. Lembrei. Então, a gente pegou nessa reabertura gradativa, alguns não voltaram. E a gente pegou e falou, cara, então agora a gente tem uma parcela muito refém nessa região, com um poder aquisitivo muito alto. Então a gente agora é a hora da gente entrar. Porque agora não tem praticamente player nenhum trabalhando aqui. Tinha ficado praticamente zero. Achou mais uma lacuna, né? Então a gente detectou essa lacuna. E aí, na época, a gente não tinha caixa suficiente para poder abrir essa unidade. Só que tinha um Pronamp, que era uma linha de crédito barata. Então, cara, foi all-in. Então a gente pegou essa linha de crédito e investiu todo para abrir o negócio. All-in 100%. E, cara, se não der certo, a gente dá um jeito de pagar. Dá um jeito. Não sei como é que vai ser, mas dá um jeito de pagar. Mas a gente, na época, foi bem arriscado. Foi uma manobra muito bem arriscada. Porque a gente tinha consumido o nosso caixa para passar pela primeira onda. Né? A gente ainda tinha ali um caixa, mas ele era ainda para suportar ali o negócio. Mas para abrir uma nova unidade não tinha. Então a gente foi no all-in. Pegou a linha de crédito que tinha disponível e jogou lá. Né? Vendo que a gente... Assim, quando a gente assinou o contrato, estava numa abertura gradativa. Veio um segundo lockdown, porque teve a tal da segunda onda. Né? Então, veio um segundo lockdown. Durante o segundo lockdown, 100% do tempo, a gente estava em obra.
não sabendo quanto tempo ia durar. A gente tinha passado pela primeira, então já tinha um certo aprendizado que nos levou para a segunda. Então a gente foi com muita coragem, porque a gente acreditava muito no modelo de negócio e na demanda de mercado que a gente acreditava ter. Né? Acho que vocês viram duas lacunas, né, cara? Da Parquelândia, para quem é fora do estado do Ceará, que é a grande maioria, é um bairro afastado, como o Gustavo falou, e não tinha opção. E acho que em São Paulo já acontece isso há anos, mas em Fortaleza, que é uma metrópole em desenvolvimento, já mais é uma grande metrópole, a regionalização por bairros está... Mas na época estava começando. Tinha um bairro que era mais afastado, a Maraponga, que fazia isso, o bairro Sul fazia isso, mas o resto era aldeota, né, de um modo geral. E aí você apostou nessa lacuna que era um serviço, e isso é inovação. Para quem acha que inovação é só tecnologia, isso é inovação. Inovação trouxe para uma região algo que não existia, mas existia em outras. Assim como você trouxe o The Ribs, que tinha massificado em São Paulo. E você viu outra lacuna regional, que era da Aldeota, que é um bairro já mais central, com bom poder aquisitivo, que players saíram e você entrou. Então, acho que foram... tinha até na minha pauta aqui, como identificar lacunas de oportunidades. Estar atento ao mercado. Né? Olhar. E como é que você está atento ao mercado? Se você não está preso ao operacional. Se você está vivendo lá o operacional, cara, você não tem como olhar para o todo. Se você está dentro da garrafa, você não vê o rótulo, né? Você não vê o que está acontecendo. Então, nessa você conseguiu enxergar, cara. Mas você... E eu estou entendendo agora que você é um cara que vai de lacuna em lacuna. Porque a próxima lacuna que você... Vamos lá, só para a gente entender aqui a história. The Ribs foi o último que ele abriu agora, no bairro que é Aldeota também, que é um bairro gigantesco aqui em Fortaleza. Já tinha o Bulls Parquelândia, que pub, e o Bulls Aldeota, pub também. E aí você empreendeu em outra lacuna de mercado que foi lá em Sobral, que é uma cidade da região norte. Então, eu acho que não sei se a gente acabou outro assunto, mas queria entrar agora no Sonho e Salvo. Pronto. Depois do Bulls Aldeota, a gente vem com o Sonho e Salvo. Né? O Sonho e Salvo já é um pouco diferente, porque a minha família é de Sobral, né? Então, e a minha também. A gente coincide bastante. E aí, para quem não conhece Sobral, é uma cidade ali de seus 200 mil habitantes, né? Que Estados Unidos de Sobral, para quem não sabe. E lá é uma cidade, cara, que está crescendo bastante. Tanto pela indústria, né? Então, lá tem uma Grendene, né? Que é uma indústria de sandálias gigantesca, como também pela parte educacional, né? Então, tem muitas universidades. É uma cidade hoje majoritariamente universitária. Sobral é conhecido por ser um polo de educação, né? Desde sempre. Muito forte, muito forte. O polo está crescendo cada vez mais com universidades particulares. Agora, né, tem públicas também, tem federal, tem estadual, tem, enfim. Então ela é um centro de uma região também. Então, durante a semana em Sobral, essa população ela mais que dobra, né? São 200 mil habitantes, ela vai para umas 400 mil pessoas, entre a galera que vai para estudar, que é professor que vai para dar aula e tudo. Então, é uma cidade que ela é bem aquecida, tanto na semana quanto no final de semana. E aí, a gente entendeu que era uma oportunidade lá de abrir também um negócio. Né? Minha família estando lá e tal, então a gente entendeu. Primeiro a gente foi para Sobral e entendeu o mercado. Né? Então, como eu nasci em Fortaleza, né? Então eu não nasci em Sobral. Minha família é toda de lá. Mas eu já nasci em Fortaleza. Então eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre o mercado de gastronomia em Sobral. Então eu desci para lá para entender o mercado. E eu fui entendendo quais eram os players, né? Como é que eles funcionavam, qual o público-alvo deles. E aí eu fui entendendo. E aí a ideia talvez fosse levar o Bulls. Só que lá já tinha um player que estava aquecido com esse mercado. Né? Um player que estava trabalhando bem essa parada de pub. Um único. Mas é uma cidade que não cabe tantos. Não cabe tantos. Então a gente entendeu que, cara, não faz sentido a gente chegar para brigar com esse player que ele já está muito bem instalado. Então qual seria outra demanda de mercado que teria que hoje não está sendo bem trabalhada? Então a gente entendeu que um conceito de boteco bem mais carioca, né, com uma pegada de mais samba, mais pagode, feijoada, bolinho, croquete, pastelzinho, aquela parada bem mais boêmia, né, era o que o público estava buscando e que não tinha oferta. Né? Então a gente também já buscou
dentro do conceito, trabalhar com um público um pouco mais velho, e aí já 35 mais, né? Para que a gente conseguisse trabalhar com um ticket médio um pouco mais elevado, trazer um conceito, né? Por exemplo, um produto que na época, eu estou falando de um ano que a casa está aberta, um ano e pouquinho, vai, 1 ano e 3 meses. Há 1 ano e 3 meses, por exemplo, o chopp era um produto que só tinha dentro de shopping, né? Na cidade de Sobral, não se tinha o produto chopp sendo trabalhado dentro de bares e restaurantes, só dentro de shopping. Então a gente trouxe esse conceito de trabalhar o chopp, que era algo que para cidade era inovador. Mas chopp cai bem, Sobral é quente pra muito caraca, quente, pessoal. é. Vocês que não conhecem, Sobral é quente demais. Então chopp cai bem demais, né? Cai bem demais. Então a gente foi a primeiro restaurante a trazer aquele ultra congelador de caneca que entrega aquela caneca isso branca, é sensacional. né? Outback faz muito bem isso, né? Isso, exato. Então, na época, não tinha ninguém fazendo isso. Nem sei se hoje ainda tem, mas a gente trouxe esse diferencial e bateu bastante nele. Sim. Né? De que aqui é o único lugar onde você vai conseguir beber o chopp na caneca branca. Sim. Né? E aí, cara, a gente estruturou esse conceito. E a cidade realmente abraçou também. Ficou bem bacana, assim. A marca, né? A gente também trouxe elemento, por exemplo, para quem não conhece, Sobral é a terra de Belchior, né? Belchior nasceu em Sobral. E aí, São e Salve é um trecho de uma música do Belchior. Me sinto São e Salve forte, né? Então, foi o nome, ele traz o conceito para que a cidade abrace, né? Então, tem lá na decoração, tem foto do Belchior, né, para que também a cidade ela abrace o conceito. Pertencimento. Traga o pertencimento. Então, por exemplo, a gente quando foi estruturar o cardápio, a gente, cara, quais são os pratos que a galera mais costuma, que é tradicional aqui em Sobral? E tinha, por exemplo, o recheado. Recheado é um pão com carne moída que a galera costuma comer lá, que é bem tradicional na rodoviária, final de festa e tal. Mas é um buraco quente, né, pessoal? Tem outros cantos também que tem, mas eu entendo. É um pouco diferente. O serviço dele do buraco quente é um pouco diferente. O buraco quente, ele tu abre o miolo, tira o miolo e bota dentro. O dele é meio diferente. Você abre o meio do pão, coloca carne moída e coloca outros recheios, né? E aí, enfim, a gente pegou e trouxe uma releitura desse prato para ter na casa também. Enfim, para trazer esse senso de pertencimento também da comunidade, né? Da galera, né? E ficou bem bacana, assim, sabe, cara? A gente conseguiu trazer o conceito. Tem o Guaraná Del Rio? Tem Guaraná Del Rio. Quem não sabe, Guaraná Del Rio é um Guaraná, acho que é de lá. É de lá, cara, é bom pra curar ressaca, porque é doce. Bem docinho. Mas é uma delícia, né? Pra quem não conhece. Legal, cara. Tem o Guaraná. Então a gente pegou e fez drink com Guaraná Del Rio. Legal. Então, tipo, é um negócio que era diferente. Porque vamos fazer um coquetel com o Del Rio. Então tem lá, o nome do coquetel é Sobralense e vai com Guaraná Del Rio. Gin com Guaraná Del Rio. Né? Então, a gente foi trazendo esse conceito também de aproximar a cidade, né? Foi bem bacana, cara. A gente já tá lá com 1 ano, vai fazer 1 ano e 3 meses agora, né? A gente foi, assim, interior, a galera que é de interior talvez vai entender, né? O pico do negócio, ele é muito rápido, né? Porque o boca a boca é muito forte no interior. Viraliza mais fácil. Viraliza muito rápido, né? Então, assim, a gente abriu sem fazer inauguração com fila de espera. Sem fazer inauguração, só subiu as portas. Porque a gente já tava com esse receio. Mas foi eu lembro, o Gustavo, que foi uma lacuna de oportunidade o ponto, né? Eu lembro que o ponto estava meio pronto, né? Isso. O ponto ele tinha sido reformado recentemente, um ponto tombado, né? Então, porque Sobral, o centro histórico de Sobral, ele é majoritariamente tombado. Né? Então são casas bem antigas, né? Com aquelas fachadas bem coloniais e tal. E aí esse ponto ele era tombado e tinha passado por uma reforma recente, estava parado. E aí a gente conseguiu pegar esse ponto e aproveitou porque faz todo sentido ali com os Arcos da Lapa, né? Com aquela pegada de Rio de Janeiro mais Lapa. Né? Então, quando eu olhei o ponto, eu falei, cara, esse conceito é muito Rio de Janeiro. Porque é bem a cara da Lapa e tal, então encaixou muito bem. Né? Então, assim, por exemplo, hoje a gente até pensa em trazer o São e Salve para Fortaleza, mas com muito receio de conseguir entregar esse conceito. Né? De que talvez se eu entregar um ponto muito moderno, já não vai ir dentro do conceito. A gente perdeu um pouco em Fortaleza, para quem... Perdeu um pouco desse tipo de boteco, cara. Eu não consigo lembrar muitas opções de... Talvez seja mais uma lacuna. Hoje, por exemplo, tem o Tereza e Jorge, que trabalha bem ali ainda. Mas bem regionalizado ali na parte central.
Mas, cara, eu acho que eu tinha várias perguntas pra fazer aqui, mas tá tão bom a veia de conceito, porque... E eu acho que é o grande tema desse episódio, que é, cara, olha o quanto você e acho que seu sócio, né, estão atentos para primeira oportunidade de mercado, que eu acho que eu entendi, talvez só não o primeiro ponto, mas talvez todos os outros, ou o último, mas a grande parte da tua jornada como empreendedor foi observando lacunas e tentando preencher com o que a lacuna pede, não o que você quer necessariamente ou pessoalmente, né? Talvez tenha um pouco do teu DNA ali do que você gosta, óbvio, né? Para ter a sua identidade também. Mas eu te vi nesse nosso episódio de hoje sempre buscando entregar o que o público quer dentro da lacuna que foi aberta, não é isso? Exatamente. Até mesmo no The Ribs, que foi esse último, cara, o ponto tava lá parado há 10 anos. Era o Capitão Mostarda, exatamente. Né? Então, assim, era um negócio que tava há muito tempo parado. Um ponto numa região super nobre de Fortaleza, né? De frente à Federação das Indústrias, né? Então, a gente, quando foi lá olhar, né, o ponto ele já tava com ordem de demolição. Né? Então, assim, o cara, porque do lado é o estacionamento da FIEC, Sim. E tava o muro que dava para o estacionamento da Federação das Indústrias, ele já tava para cair. Sim. Então, já tinha dado a ordem, eu preciso que vocês refaçam esse muro e tudo. E como o prédio era muito antigo, estava 10 anos sem alugar, o dono já tinha... Não, pois então eu vou demolir e vou tentar alugar só o terreno. Então, ele já estava com a ordem de demolição. E aí, a gente, quando entrou, também viu essa oportunidade. Ele falou, cara, aqui tem um centro que é aberto, que parece muito aqueles... Como é que eu posso dizer? Aquelas áreas comuns dos restaurantes do Texas. Sim. Que é aquela área aberta, que tem aquela quermessinha de luz, aquelas mesas compartilhadas. Né? Eles têm muito isso, essas áreas comuns onde... As mesas de churrascos. Então, a gente conseguiu enxergar aquela oportunidade também. Né? Então, a gente tinha um modelo de trabalhar com churrasco, mas ainda não tinha muito bem definido o conceito. Então, quando a gente entrou no ponto e que a gente detectou que dava para encaixar o conceito no ponto. A oportunidade também, que meio que moldou o conceito do negócio. Também, né? Exatamente. Cara, eu queria puxar um pouquinho a sardinha para gestão aqui, apesar de tudo ser gestão, mas enquanto você está gerindo aqui em Fortaleza... 3 casas, ok. São 3 casas, mas pelo menos está em Fortaleza. Tá mais fácil, né? Como é que é? Quais são os desafios para gerir uma casa à distância, né? Não que necessariamente você faz tudo sozinho, mas você como um dos diretores de negócio, como fazer para... Quais são os desafios que tem e quais soluções ou como os indicadores te ajudam a gerir à distância? Pronto, cara. Eu acho que nesse processo, assim, é muito importante... Assim, a gente trabalha com um sócio. Né? Porque assim, o Gustavo por si só ele é limitado, né? Então o sócio nesse momento ele não é único e exclusivamente para aportar dinheiro. Sim. Hoje a gente trabalha com sócios que eles trabalham com conhecimento também. Então eles estão dentro do negócio. Então nesse processo a gente busca sócios que vão trazer capital intelectual para poder executar também. Então o mais importante quando a gente está fazendo esse processo de expansão é definir quem vão ser os sócios e qual vai ser as responsabilidades de cada um desses sócios. Deixar isso muito bem claro. Né? Entendi. Não é todo mundo faz tudo. Né? Que geralmente uma sociedade é muito disso. Todo mundo faz tudo. Então, hoje, assim, eu fico mais nessa parte mais estratégica. Né? De definição, eu participo muito dessa criação do conceito, de estruturação... definição de processos, mas o dia a dia eu não consigo estar tocando. Claro. Né? Então, cada um desses sócios, eles já tocam o dia a dia, na grande maioria das vezes. Mas como é que você faz para, cara, como é que você enxerga o negócio de tão distante? Né? Basicamente assim, o mais difícil dentro de um novo negócio é você conseguir estruturar os processos. Né? Dificilmente você já vai conseguir abrir o negócio com 100% dos processos. Por quê? Porque processo é preciso de pessoas. E aí você conseguir estruturar um time que é redondo, ele roda, cara. Então, principalmente no começo, você nunca consegue o primeiro time ser aquele que vai ficar. Né? Você acaba, dentro do período de experiência, fazendo muitas mudanças. Leva tempo para amadurecer tudo, né? Leva.
Então, até você conseguir estruturar esse processo, ele leva um tempo, porque você precisa das pessoas para poder executar os processos. Perfeito. Né? Então, a gente demanda, principalmente nesse começo, uma entrega maior de esforço mental e físico para poder fazer definição dos processos e execução desses processos, e depois a gente só faz esse acompanhamento. Né? Então, estruturação de ficha técnica, né? Então, desde definição de manuais, desde manual de atendimento, né? Manual dos procedimentos operacionais de cozinha, procedimentos operacionais de bar. Né? Então, a gente já começa com isso estruturado no papel. Quando vai para a prática, muita coisa muda. Então, a gente vai se adaptando dentro do modelo de negócio. Né? E hoje, o que é importante, principalmente aqui para Fortaleza, né? A gente já começa com uma cultura muito definida, muito clara. E aí a gente tenta replicar essa cultura de gestão para todos os outros, independente se um negócio vende um produto, o outro vende outro. Ou seja, todo mundo sabe ter que bater meta de CMV, todo mundo está pensando em ticket médio. A cultura é a mesma. Então, quando, por exemplo, eu vou para abrir uma casa nova, eu já puxo as peças-chave que já estão trabalhando comigo, porque é mais fácil implantar essa cultura. Você replica, né? Você vai replicando através daqueles caras que você já trouxe a cultura de gestão. Exatamente. Por exemplo, o meu chefe de bar, que está no The Ribs, ele era um auxiliar de bar no Bulls. Sim. Então, ele ascendeu de carreira. Só que ele já estava tão bem ambientado aos processos que ele já chega cobrando as metas dele. Ele falou, cara, quais vão ser as minhas metas esse mês? Né? Então, ele já chega com essa cultura, porque ele já trabalhava com isso. Então, eu tenho que bater minha acuracidade de estoque, das minhas doses, então tá aqui minha contagem, e eu nem preciso. Cara do Pablo, essa acuracidade de estoque, desculpa. Então, ele já formou o time dele com essa cultura de fazer contagem, de dose, de bebida, de tudo, de entregar a acuracidade. Então, por eu já ter essa pessoa introduzida na cultura, é bem mais fácil. Né? Então, pelo menos as lideranças, a gente já tenta formar em casa para ser mais fácil reproduzir essa cultura. Cara, isso que a galera não entende quando eu tento com meus clientes, né? Então não entendeu ainda, né? A minha missão é tentar fazer a pessoa entender. A grande dor do mercado, você sabe muito bem, não acha pessoas qualificadas e tal. E aí sempre culpam as pessoas. E muitas vezes o negócio delas é um mau projeto, cara. Um projeto ruim, que não tem visão de crescimento, que é só uma casa e mal funciona bem. E aí ele quer ter as melhores pessoas num time ruim. Quer ter o Ibis Futebol Clube e quer ter o Cristiano Ronaldo no ataque. Não vai dar certo. Se você for um time que quer ser o Real Madrid e está no caminho para ser, cara, você vai conseguir atrair uma galera boa. Então a galera esquece que para crescer, bicho, você precisa de gente boa. Mas para ter gente boa, você precisa querer crescer. Porque olha o que você me falou aqui. Você vai abrindo negócio, as pessoas vão crescendo num plano de cargos, salários e carreiras. Não sei se necessariamente é 100% pensado, mas você está fazendo isso na prática. A pessoa vai ascendendo e as pessoas vão sendo aculturadas, né? Vão ganhando a cultura de gestão durante o caminho. E você, na hora de replicar, você tem peças-chave que vão distribuir ou disseminar ou replicar a cultura que você tem para que você comece a colocar a sementinha de uma boa cultura. Então, aulas, viu aqui, Gustavão? Você deu aula do que eu tento falar em vários posts e com os meus clientes, mas é isso, cara. Para crescer, você precisa ter um bom projeto. E aí, enfim, já estou indo pro terço final não, para a última parte aqui, uma das últimas partes do nosso papo, que eu queria que fosse 2 horas, mas que eu não posso. Mas, cara, qual a tua visão, cara? Onde é que você quer chegar? Quais são os... que há 5 anos, o que você pensa aí para o negócio ou para os negócios? Cara, principalmente agora, né, a gente tá muito focado em fazer estruturação de gestão. Certo. Sabe, porque, querendo ou não, muito do poder de decisão ainda passa pelo Gustavo, né? E aí hoje a gente quer fazer uma estruturação de gestão para que a gente consiga crescer de forma mais saudável ainda. Né? Que a gente já consiga não depender do Gustavo exclusivamente para que a gente consiga fazer um processo de expansão. Que já tenham pessoas que cuidem disso,
já tenho, por exemplo, um RH que vai fazer todo o meu processo de contratação e estruturação de time, eu já tenho um financeiro que já vai me entregar toda a questão de orçamento, de contas a pagar, receber, todo orçamento de, enfim, caixa, lucro, tudo. Que eu já tenho um marketing que já vai pensar toda a parte estratégica de marketing para poder marca, branding, conteúdo então o nosso grande foco agora é fazer uma estruturação de um centro de gestão e a partir desse centro de gestão a gente vai começar a fazer uma expansão a ideia é fazer uma expansão mais acelerada, porque vai depender menos do Gustavo em si, dos sócios, enfim, para poder fazer essa expansão, porque eu já vou ter líderes estratégicos já dentro de cada uma das suas caixinhas, pensando lá na frente. Né? Esse é o nosso próximo passo. É depender menos do Gustavo, que chegou no limite. A gente está em 4 casas. Né? Então, a gente conseguiu chegar assim até aqui. Daqui para frente, a gente precisa de ter mais pessoas qualificadas, mais gente pensando fora da operação, né? Pessoas contratadas para pensar estrategicamente. Né? Cargos de gestão mesmo, né? Que não sejam só cargos operacionais. Então, esse é o nosso próximo passo, é fazer essa estruturação. Assim. Mas em relação a... Legal, isso tem que crescer e se organizar, e esse cresce, organiza, e é isso. Mas depois dessa organização, você acha que cabe mais... Você falou, né? Talvez trazer São Isaac para Fortaleza. Cara, a gente tem, assim, hoje a gente acredita muito que Fortaleza ainda tem muito a dar, assim, tá em ampla expansão. Né? Então a gente já pensou, por exemplo, a gente tem o Bus, que é a nossa marca que iniciou tudo, tudo e tudo. A gente imaginou, o Bus ele pode ir para outras capitais e tal. Só que, cara, o que eu tô vendo, né? Com o modelo de gestão centralizada, a gente até consegue, mas é bem mais complexo. Como a gente não tem interesse em fazer franquia nesse momento e tudo, a gente quer realmente crescer com capital próprio e fazer essa expansão mais com a gestão centralizada. Então, o que eu acredito? Que Fortaleza ainda tem muita possibilidade para entregar para a gente. Legal. Então, a gente quer sugar o máximo de Fortaleza. Seja com as marcas que a gente já tem, ou seja com novas marcas que a gente já está pensando. E outros nichos, né? Outros subnichos, né? Sempre trazendo mesmo realmente assim, dentro dessa cultura que a gente já está internalizado. Né? Então, assim, a gente pode trazer outras marcas, talvez trabalhando numa região muito próxima que a gente já trabalha, sem que é até legal, né? A logística de trabalho fica mais fácil. Né? Sem que necessariamente a gente esteja concorrendo um com o outro. Legal. Animal, cara. Eu acho que é isso. Eu falo isso sempre, né? A tendência do grande é ser maior. Porque você agora tem 4 casas que contribuem para o crescimento de mais uma, vai ficando mais fácil. Daqui a pouco você tem 6 para abrir a próxima, muito mais rápido. Uhum. E você tem o modus operandi, né? O protocolo de abertura de casa. Você vai sabendo o que fazer já sabe como é que controla uma obra, como é que controla o início, né? Como faz uma ficha técnica, como treina a equipe. Então você vai criando o seu modo de abrir casas, né? Você vai virando uma indústria de abrir novos negócios. Gustavão, tô indo pro último quadro. Tem um quadro aqui que eu inventei. É meio que... Você tira ou não tira o chapéu lá do Raul Gil. Você paga ou não paga gorjeta. Certo? Eu vou falar aqui algumas pessoas ou instituições e você diz se paga ou não paga gorjeta e diz por quê. Certo? Eu sei que você não trabalha muito com ele, mas eu acho que é uma pauta... eu gosto sempre de trazer essa pauta aqui. iFood. Paga ou não paga gorjeta para iFood? Cara, pago. Paga gorjeta pro iFood porque, assim, o iFood ele é uma empresa que precisa dar lucro, a gente está no mercado. E ele conseguiu criar demanda. Então, hoje o iFood ele tem sua própria demanda. E, cara, ele tem as condições. Eu acho que, na visão de restaurante, as condições, por vezes, elas são muito massacrantes. Tá? Mas, vendo a visão deles, eles fazem o trabalho deles e fazem muito bem feito. A gente, enquanto dono de restaurante, precisa se adaptar a isso. Precisa entender, dentro das condições que o iFood coloca, como é que a gente consegue ganhar dinheiro no meio disso tudo. Né? E não, às vezes nem necessariamente você pode usar o iFood como um canal de marketing. Sim. Né? E não necessariamente você precisa ter uma margem muito alta vendendo no iFood. Você pode usar como canal de marketing para expandir sua marca e levar para o presencial, para o seu canal próprio, enfim. Né? Você pode trazer estratégias. Então, eu tiro o chapéu para o iFood, ele faz um excelente trabalho, não à toa que é líder de mercado e que grandes empresas vieram de fora com orçamentos multimilionários e não conseguiram bater de frente.
né? Como o Uber Eats, como o Rappi, enfim. Porque o trabalho, de fato, é muito bem feito. Eles se instalaram bem, né? Não, ao que eles se propõem a fazer, eles são muito bons. Então, assim, a gente, quanto dono de restaurante, tem que se adaptar à realidade que eles impõem. Né? Legal. Cara, eu também pago a gorjeta, porque é uma lacuna do setor. É mais uma lacuna que ele absorveu e se não fosse ele, seria qualquer outro. Sim. Que conseguisse, né? Então, é isso. Acho que é os nossos tempos, temos que lidar com ele e vem para dar uma resposta ao consumidor que quer essa comodidade. Ponto. Vamos lá. Próximo. Cervejarias. Tu paga ou não paga gorjeta para eles? Não tua relação com eles? Cara, assim... pago, vamos lá, eu não posso cuspir no prato que eu comi. Eu pago a gorjeta porque, inclusive, tem um contrato com cervejaria e tudo, e é muito importante. Só que eu acredito que eles falham, deixam muito a desejar. Na logística? Logística peca muito, principalmente final de ano, cara, que falta de produto, que deixa a gente na mão é absurdo, rupturas absurdas. Agora a gente sente menos, porque como a gente já sabe, a gente já começa em novembro a fazer estoque para dezembro. Então, assim, a gente consegue fazer isso hoje. Mas você não imagina que uma indústria grande vai falhar, né, cara? Você não espera, né? Mas, cara, eles são muito importantes. Assim, a gente, por exemplo, hoje tem contrato. Em algumas casas, outras não, mas em algumas casas a gente tem contrato. É importante essa parceria, né? Então fazem ativação de marca, né? Ajuda bastante num processo de identidade da casa, né? Eles entram para fazer ambientação e tal. Então, assim, é um relacionamento que a gente demora a criar, mas depois que cria, eu acho que é importante, assim. Eu tiro sim. Eu até falo para muitos donos de restaurantes, cara, que tem gente que fica comprando, tentando achar o melhor preço, distribuidor, e o cara da cozinha, às vezes vai no supermercado. Eu falei, meu irmão, você precisa, na minha visão, fazer relacionamento com uma indústria dessa. Porque eles aportam dinheiro, eles investem no teu negócio também. Então tem gente que fica querendo buscar só preço, cara, e esquece que a relação cliente-fornecedor, no caso você é o cliente, né? É uma relação de longo prazo, uma relação de retorno, que não é só um retorno de curtíssimo prazo, que é comprar um negócio mais barato. Então tem muitas casas, você já deve entender isso, ou ter vivido isso, que na hora de abrir recebe ali um aporte, recebe ali uma ajuda, né? Um apoio, obviamente, mediante um contrato. Mas, cara, você tem um recurso ali e alguém forte que pode te ajudar no teu crescimento ou na tua melhoria, né, de experiência. Então, eu pago gorjeta também para cervejarias com a mesma ressalva da logística, que eu acho que e a ruptura que não poderia acontecer. Porque no final o cliente ele fica puto com o teu negócio e não quer muito saber se foi a cervejaria que faltou. Legal. Isso aqui eu acho que paga ou não paga gorjeta para cliente bêbado demais. Cara, é difícil, assim. Eu vou dizer que não pago gorjeta, porque eu acho que todo excesso é demais, né, cara? Assim, o bêbado chato que eu tô falando aqui. Né? Não pago, não. Cara, é muito difícil, assim. Eu acho que um dos principais problemas que a gente tem, assim, na noite, né? Quem trabalha mais com esse ramo de bar, que entra um pouco mais pela madrugada, é lidar com os excessos, né? Tem uma galera que passa muito e tal, limite, assim, né? A gente tem que fazer esses controles. Esse é o ônus, né? A gente tem que ter... a gente hoje tem que ter até processo muito bem estabelecido de como lidar com isso, de como lidar com o bêbado, de como lidar com o alterado, de como lidar com o agressivo, de como lidar com o tarado, porque tem demais, cara. Então, assim, a gente hoje tem que definir processo até para isso. Planos de contingência para situações de risco, né? Cara, na época do meu bar, eu tive um gerente lá que um cliente se alterou, ele disse que, cara, ele me falando, eu tava quase jogando esse cliente do banheiro junto com os garçons dando uma surra. Eu falei, você tá louco, cara? Você vai fazer um negócio desse, aí eu vou preso aqui. Então, você tem que ter esses protocolos à noite, cara. E, realmente, eu também não pago gorjeta pra esses caras, não. E como eu saí do ramo, e talvez eu nunca deveria ter aberto um bar, porque eu sou o cara do dia, né? Eu sempre falo isso, gosto de surfar cedo. Não faz sentido, né? Eu tenho um bar à noite que em algum momento, sobretudo no início, eu preciso ter presença, né? E eu não faço nem aniversário. Sábado agora é meu aniversário, eu nem gosto de aniversário. Eu não sei receber, não é minha vibe, pô. Como é que eu vou ter um bar, né? Então, não fazia nem sentido. Então... não paga gorjeta para cliente bêbado demais. Última. Festas públicas. Pré-carnaval. Atrapalha ou não atrapalha? Paga ou não paga gorjeta? Não, aqui eu pago gorjeta porque, cara, eu acho que, importante, tipo assim, né? eu acho que, por exemplo, Fortaleza agora acabou de viver um dos maiores réveillons da sua história, né?
Cara, a cidade está bem aquecida, né? Então, assim, por exemplo, Sobral, que é onde a gente também tem negócio, final de ano é morto. Porque é uma cidade universitária, todo mundo vai para suas famílias e tal, então só fica realmente os moradores. E muitos dos moradores, por não ser uma cidade que tem muitos atrativos, acabam viajando também, Sim. final de ano. Então vão para as praias, vão para as serras e tal, e a cidade meio que fica deserta. Então acabou que esse final de ano lá é bem menos aquecido, enquanto aqui, Já final foi. de ano é um negócio que realmente é Então o Réveillon ajuda, né? Porque traz o turista, né? No fora. caso. Cara, e eu acho que, enfim, eu acredito muito assim que a economia precisa girar, né, velho? Eu acho que quando tá girando, tá todo mundo ganhando. É isso Assim, aí. eu acho que tem que ser aquecida. Né? Então, assim, por exemplo, tem muita gente que bate de muito. Às vezes com razão, né? Com a questão de ambulantes e tal, que às vezes se porta na frente de um restaurante e tudo. Cara, eu acredito muito que você tendo o seu diferencial, você fazendo, construindo seu público, né? Você fazendo o seu trabalho bem feito, não vai ser um. Cara, se você tá no jogo de estar concorrendo com o ambulante, tá ruim. No longo prazo, eu acredito que não, você consegue, de fato, se tem uma festa pública, sei lá, e tal. Por exemplo, pré-carnaval é algo que, Eu digo porque o pré-carnaval, eu trouxe essa, porque tira cliente do bar, né? de fato, pré-carnaval, por exemplo, pra gente que trabalha mais no... E é rock, né? É mais rock aqui em Fortaleza, por exemplo, e o pré-carnaval aqui é o carnaval de Fortaleza, é o pré, né? Fortaleza tá começando a ter a cultura de ter carnaval, mas nunca teve. Sempre foi mais para os litorais e tal. E o pré sempre foi muito aquecido, né? Então o nosso pré é o carnaval em Fortaleza. E, cara, por incrível que pareça, assim, a gente acaba que a galera que não curte tanto busca a gente. E a Porque gente tá na consegue... vibe de sair de casa, né? Tá naquela energia de folia, mas vai pro rock. Legal. E acaba que dá uma sentida, é óbvio, mas não é tanto, assim, de chegar a zerar a casa, alguma coisa do tipo. Ou impactar. Impactar muito, assim. Acaba que, como a gente tem a gente é uma opção para quem não quer tanto essa condição de carnaval, né? Cara, estava um animal o papo. Foi muito além do que eu esperava. A gente foi a fundo ali. Muito legal ver como é que funciona a sua cabeça aí para os conceitos. Eu queria que você deixasse, cara, um conselho ou cara, uma mensagem para quem está empreendendo ou já é empreendedor do ramo. O que você falaria para ele assim? O que você acha que pode deixar de mensagem? Cara, antes de tudo, né? Assim, para quem já está no ramo, eu tenho certeza que não é fácil, né? Tem que deixar isso muito claro, que às vezes a gente fala aqui de a gente tá 4 casas rodando bem, casa chique, cara, não é fácil. A gente tem as mesmas dor de cabeça, continua tendo muito estresse, tem os picos de tensão e tudo que todo mundo passa, né? Isso é muito importante, porque às vezes o empreendedor ele é meio solitário, né? Ele pensa que aquele problema é só ele que passa, ele, né? que ele é o grande vilão, que só não dá certo por conta dele, que é só no restaurante dele que tem os problemas, que é só o funcionário dele que não é engajado. Calma, cara. Todo mundo tem muito problema, né? É muito difícil, não é longe disso de ser 7 maravilhas, mas que o caminho, de fato, ele é o da estruturação, é o de buscar o conhecimento, é o de fazer estruturação de gestão, por menor que seja, né? E começar a implementar essas práticas, começar a criar lideranças, né? Por mais que você hoje ainda, não tenha como pagar um gerente, por exemplo, não tenha como pagar um chefe de cozinha, mas, cara, tem alguém dentro do teu time que ele já demonstra ser um cara mais interessado, mais engajado. Por que tu não dá ali, sei lá, velho, um bônus de, sei lá, de R$50 que seja, uma cesta básica a mais, alguma coisa a mais para ele, para que ele comece a exercer liderança sobre os outros, para que tu consiga começar a trazer mais esse cara para o jogo de participar da gestão junto contigo, por mais que tu ainda não tenha práticas, mas que tu já comece a desenvolver junto com esse cara, né? Vai trazendo ali esses conceitos, e eu acho que é isso, cara, assim, você acreditar, por mais que seja, por muitas vezes, né, seja muito difícil, a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que preparar as pessoas, é delas que a gente vai depender para fazer essa expansão, por mais que por muitas vezes a gente quebra a cabeça com elas, mas sem elas a gente não vai crescer. Então é tentar ao máximo capacitar as pessoas, buscar internamente é muito importante. Assim, eu acho que profissionais capacitados no mercado está cada vez mais difícil.
né? Então, eu acho que nem tem, cara. nem A gente tem. tem que capacitar, né? Então, a gente fazer esse processo é muito importante. Eu acho que, cara, entender que é algo que a gente precisa entender, que é longo prazo, né, velho? Assim, às vezes as pessoas querem empreender para mudar de vida rápido, para mudar de vida fácil, né? Que ele vê que o amigo... Nem é rápido, nem é fácil, né, cara? Pois é. Que às vezes ele pega como visão o colega que Ou o montou Instagram. alguma coisa, ou o Instagram que mostra uma vida que não é real, É. né? E não é rápido, não é fácil, né? Mas é um processo, cara, que você precisa ter resiliência, precisa sustentar a barra, né? Por muitas vezes vai ser só você que vai estar ali para poder resolver o BO, sustentar a barra da galera, né? E é um processo, cara, é um processo que demanda autoconhecimento, que demanda resiliência, demanda conhecimento também, né? Para poder passar por isso. Pô, cara, a aula, né? É isso, não tem como a gente ter a vida que quer se a gente não adquirir o conhecimento que precisa, né? Não tem como. Então, turma, sugestão de quem tá vivendo isso há quantos anos? 7 anos, com 4 negócios e com toda essa visão que vocês entenderam que tem. Gustavão, Valeu, Vitão. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado cara. de verdade. Que papo massa. Muito descontraído, muito bacana. Foi leve, passou rapidão. Né? Infelizmente acabou. E turma, esse podcast, o Receitas de Sucesso, grave esse nome, que fala sobre liderança, empreendedorismo e gestão para negócios gastronômicos, para o mercado gastronômico. Acontece em Fortaleza e São Paulo. Se você quiser sugerir algum nome que faça sentido, manda aí uma mensagem para mim. Meu Instagram é @VitorMacambira. E, Gustavão, só manda os teus contatos, se alguém quiser ver os bares, enfim. Coloca aí como é que o pessoal te encontra. Show, vamos lá. Eu tô no Instagram, menos ativo agora. Já tive mais ativo por um tempo, mas estou menos ativo agora. Lá em Gustavo Linhares R. Lá você vai encontrar, entrando lá e rolando o feed lá, você vai encontrar alguns conteúdos também que podem lhe ajudar nesse processo, tá? Também, se você quiser acompanhar lá os restaurantes, a gente tem @Bulls Beer House, né, que é o nosso pub. A gente tem @The Ribs, né, THE Ribs BR, que é a nossa casa mais recente. E o lá de Sobral é o São e Salvo Boteco. Então a gente está ativo também lá nas 3 marcas. Show, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Um grande abraço.